Pode passar o slide já da mensagem. Mais uma vez, saudar, com a graça e a paz de Jesus que nos fazem um, eu saúdo todos vocês aqui nessa manhã. Amém? Hoje eu quero compartilhar uma reflexão a partir de uma palavra que é preciosa, uma palavra que é cara para nós, uma palavra que é fundamental para as nossas vidas, a palavra descanso. Descanso. Formado aí pelo prefixo negativo des, que vai separar o radical cansar. Ou seja, alguém que está cansado, alguém que está consumido, alguém que está exausta, tem a necessidade do quê? De um descanso. Precisa de um repouso, precisa de uma pausa para que possa recuperar as suas energias. E pensando nessa palavra, no significado dela e como nós a utilizamos diariamente, a gente pode fazer uma primeira pergunta. Seria o cansaço físico o grande problema da nossa sociedade? Será que quando a sociedade diz que está cansada é sobre o físico? Né? Porque o físico ele é resolvido com uma boa noite de sono, o físico é resolvido com um tempo de descanso, numa boa cama, mas me parece que não é isso o problema, né? Quando eu começo a pesquisar em alguns sites, em alguns artigos acadêmicos, reportagens, todas elas na área da saúde, um dos maiores males que nós estamos presenciando nessa atualidade, nesse mundo, é o cansaço mental. Já ouviu falar disso? Cansaço mental, cansaço interior, e seja com o advento da pandemia, né, de Covid-19, a desestabilização mundial em vários segmentos, financeiro, econômico, e que é uma proporção global, né, entre outros problemas, o que mais temos visto são pessoas cansadas mentalmente, pessoas exaustas emocionalmente, pessoas esgotadas até existencialmente. E aí a gente vê e trata alguns sintomas comuns, que a gente precisa ficar de olho, né? Sintomas do interior que se revelam no físico: insônia, hipertensão, gastrite, falta de atenção na sua produção diária, seja no trabalho, seja nos seus estudos, baixa imunidade, gerando crises de ansiedade, síndromes como do pânico e do burnout começam a aflorar nesse tempo. Então todos esses sintomas apontam para uma constante inquietação da alma, uma inquietação do interior. Então não é uma inquietação física, não é uma inquietação externa, mas trata-se de uma inquietação do interior, do centro humano, da alma. Então de repente você está bem fisicamente, mas quando você se deita na cama, você é atingido, né? Você está lá, deitou na cama, pôs a cabeça no travesseiro, diversos pensamentos, preocupações. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que resolver aquilo, tem outra preocupação aqui, tem uma numerosa demanda em relação a amanhã. Puxa, hoje é domingo, mas amanhã é segunda, mas eu tenho o meu chefe, eu tenho esse planejamento, eu tenho essa situação, eu tenho esse problemão para resolver, e tudo isso vai adoecendo o seu interior. E aí a gente começa a fazer perguntas: onde está o descanso? O que é o verdadeiro repouso? Se nós estamos falando sobre descanso, o que é o verdadeiro repouso? O que é repousar? Onde eu repouso a minha alma? Onde eu encontro descanso para o meu interior? Onde eu encontro paz? Talvez essas sejam as suas perguntas hoje. Talvez essas sejam as suas dúvidas, né? Talvez essa seja a sua história. Pastor, eu estou cansada, eu estou exausta, eu estou esgotada em todas as áreas. Tá rápido, né? Parece moto barulhenta, né? Eu não gosto desse negócio de moto barulhenta. Imagine que não, né? Onde está o verdadeiro descanso? Talvez essa seja a sua preocupação. Eu estou exausto, eu estou cansado, eu preciso. Então, diante disso, dessa pergunta que pode ser sua, essa pergunta que é da sociedade, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 62. Salmo de número 62. Apenas por curiosidade, esse salmo, ele é uma canção, mas também pode ser feita uma oração,
e ele é dividido em 3 blocos, 3 estrofes de 4 versos cada. Uma poesia, um canto, uma oração. Salmo de número 62. E olha só o que diz esse salmo. A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras, com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta, não serei abalado. A minha salvação, a minha honra, de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Os homens de origem humilde não passam de um sopro. Os de origem importante não passam de mentira. Pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. Não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o seu coração. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, nós te louvamos, te adoramos, engrandecemos o teu santo nome, porque o Senhor é o nosso refúgio, a nossa rocha, a nossa fortaleza. Nos ensina agora, por meio da tua palavra, a entendermos na intelectualidade e no coração, de que no Senhor nós jamais seremos abalados. Essa é a tua palavra, nos ensina. Por Cristo Jesus que nós oramos, amém e amém. Esse salmo, dividido em 3 estrofes de 4 versos, traz uma canção e uma oração de confiança. É uma oração de confiança em meio a oposições. O salmista fala que ele recebe algumas oposições, ali no versículo 5, no versículo 3, no versículo 4, ele fala que ele recebe algumas oposições. Na primeira estrofe, há claramente uma recomendação a respeito do descanso. Há um lugar onde nós podemos descansar. Existe um lugar onde nós encontramos o verdadeiro repouso para as nossas vidas. E esse lugar, a palavra de Deus diz que é somente em Deus. Há uma sequência, de palavras hebraicas que afirmam que somente em Deus, só nele, em Deus, nós encontramos o descanso. Racionalmente, aqui, nós entendemos isso, É tão simples. Para você que é cristão, para você que já tem uma jornada nas Escrituras, para você é fácil, você fala assim, poxa, mas eu sei que o verdadeiro descanso, que Deus é a nossa torre forte e segura, e que a nossa salvação vem do Senhor. Ok, nós entendemos aqui, mas a grande pergunta é, e na prática? E na vida? E no dia a dia? Se nós sabemos disso, por que nós vivemos tão cansados? Boa pergunta, Se nós sabemos aqui, por que nós vivemos cansados? Porque com frequência, a resposta é, infelizmente, porque com frequência nós assumimos na prática, não aqui, mas na prática, que é perda de tempo, às vezes, esperar no Senhor.
As nossas ações declaram isso, é perda de tempo. Porque em meio à nossa ansiedade, nós tentamos pelas nossas próprias mãos resolver todos os problemas existentes. Então, se nada der certo, aí parece que a gente, então agora a gente vai tentar o Senhor. Algumas palavras assim, algumas frases populares. Agora, pastor, só Jesus na causa. Não sei se já ouviu isso, né? Agora só por um milagre. Agora só pela graça de Jesus. Essas frases denunciam que a gente inverte a ordem. Inverte a ordem, porque nós acreditamos na graça de Jesus, nós acreditamos nos milagres de Jesus, nós acreditamos que Deus sustenta as nossas vidas. Então por que a gente está invertendo a ordem? Por que a gente está procurando as coisas desse mundo, ao invés de mergulharmos diretamente e prioritariamente em Deus? Porque antes de tudo nós não buscamos o descanso em Deus. Seria tudo mais fácil, mais simples. E é isso que o salmista deseja nos ensinar nessa manhã. Diante das oposições, diante das adversidades, diante das tribulações que nós temos enfrentado, o nosso desafio é aquietar a nossa alma, silenciar o nosso coração diante de Deus, diante do nosso Senhor, diante do nosso refúgio, diante da nossa torre alta, e esperar em Deus. E esse aquietar, esse silêncio pretendido, não é uma atitude de omissão, sabe? Não é que você vai deixar de fazer as coisas importantes, não é que você vai se omitir, não é essa a ideia do Salmo. A ideia é de submissão, é um exercício de que quando nós esperamos no Senhor, antes de tudo, prioritariamente, nós estamos confiando nas promessas dEle. Esse exercício é um exercício de confiar nas promessas de Deus, no caráter de Deus e no poder de Deus que se manifesta através do Espírito Santo na vida da igreja. Esse é o lugar de descanso para as nossas almas. Quando reconhecemos que sim, o nosso Deus tem poder para mudar as nossas vidas, para nos salvar, para nos curar e para atender todas as nossas necessidades. É o Senhor que satisfaz o nosso interior. Por isso o salmista diz no verso 3, e ele diz de uma maneira assim, cheia de força, cheia de alegria, cheia de certeza: eu jamais serei abalado, porque nesse Senhor eu jamais serei abalado. Tendo o Senhor como a nossa torre forte, como a nossa torre segura, você pode dizer: jamais serei abalado. É isso que o Salmo está dizendo. Nós podemos dizer: em Deus nós jamais seremos abalados. Forte essa declaração, real essa declaração. E talvez você esteja num misto de sentimentos aí. Ok, o Salmo diz que eu posso dizer: jamais serei abalado, mas como isso funciona se eu já me senti em oposição? Espera aí, pastor, como que isso funciona? Eu já caí, eu já fui traída, eu já fui enganado, eu já fui machucada, eu estou ferido, eu estou numa tremenda batalha. Como assim? Como que isso funciona? Jamais serei abalado. Aí eu preciso dizer que é claro que nós somos atingidos por sofrimento, é claro que nós somos atingidos por circunstâncias, por tribulações. Basta você ter um pouquinho de experiência de vida. Você sabe que esse mundo não é justo, você sabe que neste mundo nós teremos as mais diversas aflições. Mas quando o salmista diz: jamais serei abalado, ele afirma o seguinte: que ainda que sejamos atingidos por um tempo, não podemos dizer que nós somos abalados quando nós temos um Deus que nos levanta, quando nós temos um Deus que nos sustenta, quando nós temos um Deus que age sobre as nossas vidas através do poder do Santo Espírito de Deus. Então a gente cai, a gente tropeça, mas o jamais serei abalado significa que o nosso Deus muito mais nos levanta. Ele não nos deixa no chão,
Ele não nos deixa sermos atingidos e ficarmos ali sem um recurso, sem um repouso, sem um descanso. Ele nos sustenta. Eu costumo dizer uma frase, talvez você já tenha ouvido isso em um pequeno grupo ou conversando comigo, uma frase que ressoa muito profundamente na minha vida. Eu tive alguns percalços inesperados no meu ministério, algumas vezes eu sofri isso, e olhando para as Escrituras, eu tenho a mais absoluta certeza que eu vou continuar sofrendo essas questões, essas oposições, né? Faz parte da vida de um cristão. Em alguns momentos da minha história, eu e minha família fomos realmente atacados por mentiras, por boatos, por pessoas que, como diz o Salmo, externamente pareciam honrar a Deus, mas interiormente amaldiçoavam o povo de Deus. E nesse sentido, algumas pessoas nos fizeram mal, algumas pessoas nos derrubaram. Mas jamais fomos abalados. Jamais fomos abalados. E a frase que eu costumo dizer, e talvez você já tenha ouvido, é que todas as vezes que eu fui derrubado, eu caí para cima. É o que eu sempre digo, todas as vezes que eu fui derrubado, eu caí para cima, porque o meu Deus, o nosso Deus, sustenta as nossas vidas. Então, pela graça de Deus, através da graça de Deus, Ele nunca desamparou a minha história, meu ministério, minha família, sempre esteve ali, sustentando, cuidando das nossas vidas. Então, por mais delicado, por mais difícil que seja o momento que você está vivendo, há possibilidade clara de você descansar no Senhor, onde você pode aquietar a sua alma, onde você tem absoluta certeza de que Deus, com poder, está cuidando de você, está levantando a sua vida, está sustentando o seu ser, está cuidando da sua história. Deixe que a palavra de Deus encerre, faça desaparecer todo murmúrio interior de insatisfação que muitas vezes vem nos nossos corações. Não deixe que essas vozes tomem conta, mas deixe que a palavra de Deus diga ao seu interior: em Deus você jamais será abalado. Esse é o primeiro ponto. Descanse a sua alma em Deus. Em Deus você tem segurança. Agora, é claro que nós podemos lançar um reconhecimento passageiro e ocasional de que a nossa única ajuda deve ser encontrada em Deus, e ainda assim a gente demonstrar desconfiança, né? Quem nunca desconfiou? Sabe, a gente acaba ocupando em todas as direções para complementar o que nós consideramos um atraso divino, né? Deus está atrasado, Deus não está ouvindo a minha oração, Deus não está agindo, e aí de repente você se vê numa desconfiança, e você tenta assim tomar outros rumos ou atalhos, então nós perdemos, sim, faz parte, infelizmente nós somos frágeis, nós somos falhos, então nós muitas vezes perdemos a tranquilidade interior quando surgem novos problemas. Aí a nossa ansiedade é triplicada. Os especialistas estão dizendo que o mal dessa geração é a ansiedade. Crianças, né, pequenas estão com sintomas de ansiedade. Nós temos que ficar atentos quanto a isso. E aí, de repente, a nossa ansiedade é triplicada, quando parece que o quê? Que nada dá certo. Quem aqui já não se viu numa estação da vida, uma temporada da vida, onde tudo dava errado? Falei, você lembra de uma parte da história da sua vida? Tudo está dando errado. Tudo está dando errado, pastor. Não é? Se chover sopa, cai garfo na minha cabeça. Nada dá certo. Não dá certo o meu relacionamento, não dá certo no meu profissional, não dá certo a minha faculdade, não dá certo, problema. E como é ruim esse sentimento. Como isso nos fragiliza, né? E sabe por que nos fragiliza? Porque nós nutrimos expectativas, nós nutrimos esperança, nós sonhamos, nós estabelecemos rotas em nossas rotinas, nós estabelecemos um planejamento, nós
plantamos, nós trabalhamos, nós suamos, nós nos esforçamos, e aí quando surgem os problemas, e você está trabalhando duro, você está plantando, você está se esforçando, aí quando surgem os problemas e começa a dar tudo errado, é meio que normal você dizer assim, mas isso não é justo. Isso não faz sentido, isso não pode estar acontecendo, eu me dediquei, eu me esforcei, eu lutei, o Senhor conhece o meu coração, eu não me desviei, e agora tudo está indo mal, tudo está desabando, como assim? Como assim? O salmista diz, silencie o seu coração, silencie o seu coração, aí a gente vai descobrindo, que talvez nós começamos a depender mais de pessoas, de coisas, das nossas forças, dos nossos planejamentos. E o que nós precisamos aprender é a descansar e depender em Deus, em Deus. Porque se a gente não depender de Deus, quando vem a frustração, e tudo que não está em Deus gera frustração, porque tudo que não está em Deus é imperfeito. Então vou dizer uma grande verdade para você, você pode ter casado com a esposa mais bela, doce, inteligente e incrível do mundo. Na verdade é impossível você ter casado com esse tipo de pessoa, porque são pouquíssimas e eu já estou casado com a minha digníssima esposa. Mulher virtuosa, né? Quem achará, diz o Provérbios, eu achei, graças ao bom Deus, né? Esses dias encontramos um pastor de Campinas, ele virou para mim e falou assim, né, um pastor já de longa caminhada, o Dado Aranha, ele virou para mim, virou para a Júnior e falou assim, apontou para mim, você orou bastante, você orou pouco. Eu falei, o quê? Para vocês estarem casados? Eu falei, que isso, pastor? Ainda que você esteja casado, ainda que seu casamento seja algo maravilhoso, ainda que talvez a sua profissão seja tudo aquilo que você sonhou, em algum momento aquilo vai te frustrar, você não pode colocar todas as suas expectativas nisso, porque nós somos falhos, né? Nós somos imperfeitos, então o sentido da existência humana, aonde há real felicidade e nunca frustração, é em Deus. É em Deus. Então, quando nós colocamos a nossa esperança nas nossas forças, naquilo que a gente planeja, naquilo que a gente estabelece, naquilo que a gente constrói, quando vem a frustração, o que a gente quer fazer? A gente quer culpar Deus. Deus, como o Senhor permitiu? Eu estava seguindo corretamente, eu fiz honestamente, eu fui sinceramente, e a gente quer culpar Deus, quando na verdade nós precisamos depender dEle, descansar nele. A segunda estrofe de mais 4 versos desse salmo nos ensina uma outra importante lição. Confie em Deus o tempo todo. Confie em Deus o tempo todo. Se o primeiro ponto é descansar no Deus que satisfaz todas as suas necessidades, agora o salmista, ele avança, ele vai falar assim, confie em Deus o tempo todo. Discipline o seu coração. Ensine você mesmo. Ensine você mesmo. Acorde de manhã, olhe para o espelho e fala, ei, confie em Deus em todo o tempo. Oriente o teu interior, concentre a atenção diária, né, da vida na dependência de Deus, pois sem dúvida a palavra está dizendo, nós não seremos abalados. Em Deus você nunca será frustrada. Em Deus você nunca será frustrado. E sabe de uma coisa importante? O salmista está revelando para nós o fundamento de uma alma que se aquieta em Deus. Ele vai falar, ele vai contar o segredo. Qual que é o fundamento dessa alma que está quieta diante de Deus? Muito embora a resposta não seja imediata. Às vezes a gente quer uma resposta divina assim para ontem, né? Assim, tipo, nossa, eu estou numa dúvida aqui do que eu vou fazer, eu recebi 2 propostas de emprego, será que eu fico na empresa para ser promovido ou eu saio? Será que eu mudo de cidade? Será que eu tenho mais um 3º filho? Será que... E aí você fica assim, em dúvidas sinceras, em dúvidas importantes, e aí você vai fazer o quê? Você vai colocar isso diante de Deus em oração, né? Aí você coloca em oração, você ora hoje, e você quer que Deus responda amanhã.
Quem nunca, né? Meu Deus, eu estou orando, né? Responde agora. Eu preciso saber disso o quanto antes, né? E só Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas. Então, o que o salmista está nos ensinando aqui como fundamento é, muito embora a resposta não seja imediata, muito embora Deus não tenha obrigação de te responder na hora que você quer, Deus nunca deixa seus filhos e suas filhas desamparados. Esse é o ponto. Nunca. Ele nunca nos abandona. Ele nunca nos deixa. Esse é o fundamento, isso é certeza. E essa certeza nos motiva a quê? A confiar em Deus em todo o tempo. Então sejamos sinceros. Momento de sinceridade. Nossa tendência parece ser não confiar, mesmo sabendo que a gente deve confiar. A tendência é não confiar, seja pela natureza humana, né, pecaminosa, parece que a gente sempre fica meio que duvidando. E às vezes, sem querer, inconscientemente, nós naturalmente mantemos nossos problemas, o quê? Reprimidos em nosso interior. A gente guarda, a gente segura, até o ponto do quê? Do desespero. Estourei em desespero. Devido à ansiedade, devido à pressa, nós tentamos resolver as coisas do nosso jeito, e quando percebemos, a gente vai criando novos problemas, e entramos numa espécie de emaranhado, num labirinto de mais problemas, de dificuldades. Ou tentamos esconder as nossas dores, né? Então é mais fácil esconder, mais fácil tentar ignorar. Eu estou com um problema, estou com uma situação dolorosa, mas eu vou fingir, e aí eu vou sorrir, eu vou acenar, quando na verdade nós estamos exaustos, nós estamos cansados, e cada vez mais afundando num estado de desânimo, onde existe sim uma carga de angústia, e uma carga de desesperança. E aí tem uma resposta no texto bíblico para você que está segurando toda essa carga de angústia, para você que está tentando ignorar o problema, para você que está exausta, para você que está cansada, a resposta está no texto bíblico. Derrame todo o seu coração diante de Deus, pois Ele te consolará, Ele vai te conceder alívio interior. Olha para a sua Bíblia no verso 8, olha o que está dizendo: confie nele em todos os momentos, ó povo, derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Confie, derrame. Espera aí, o que é derramar diante de Deus o coração? Já parou para pensar nessa declaração? Na intensidade disso? É contar a Deus todos os seus problemas. Isso é derramar coração. É confiar a Ele tudo o que te incomoda, tudo que está tirando o teu sono. É expressar todos os seus desejos, todas as suas esperanças. E quando você faz isso, sabe o que acontece? Você é inundada por uma calmaria sem explicação, pois é a confiança que traz calma. É a confiança que traz liberdade, é a confiança que traz leveza. E aí todo aquele fardo que talvez você esteja carregando sozinha, todo aquele peso de angústia que você está assim, sem o que fazer, você derrama diante de Deus. E Ele derrama sobre você paz, calmaria e alívio. Confie em Deus. É isso que você precisa para a sua vida? Você está cansada? Você está carregando algo pesado? Confie. Confiar é ter absoluta certeza de que você pode descansar em Deus em todas as suas emoções e situações mais profundas da vida. Em todas, sem exceção. Isso é confiar. Existe uma quietude, existe a verdadeira calmaria, e esse salmo fala da quietude da alma. E ela vem com a entrega de todo medo, de toda ansiedade, de toda insegurança. Não fica reprimindo a insegurança, não fica segurando o medo, não fica assim alimentando a sua ansiedade, mas pega tudo isso e deposita diante de Deus e fala: está aqui, Deus, eu estou insegura, está aqui, Deus, o nome do meu medo é esse, está aqui, Deus, eu estou desesperado, e diga: a minha salvação, ó Deus, a minha honra, a minha vida, a minha história depende do Senhor. E é nesse ato de confiança que você é liberto para viver uma jornada de esperança. É aí que você sente que você não está sozinho, que Deus está contigo. Descanse a sua alma, confie em Deus o tempo todo. A terceira estrofe, os 4 últimos versos, nos lembram
que o julgamento de Deus é perfeito. Os versos 9 e 10 narram o efeito devastador do pecado, dizendo que todos sem exceção se desviaram de Deus. Todos nós nos desviamos de Deus. Por isso há um alerta aqui no texto bíblico: remova qualquer coisa que tenha essa tendência de alimentar um desejo vicioso em seu coração. Sabe essa tendência que deseja tomar o lugar de Deus do seu coração? Aí o texto bíblico vai dizer: não confie em homens. Não confie em homens. Por quê? Porque a humanidade em si mesma e por ela mesma é sem sentido. O texto bíblico diz: é sopro. Por que você vai confiar na humanidade se é sopro? Ou como o mestre diz em Eclesiastes, é vaidade. Não coloque a esperança, dele diz, na violência, algumas versões na corrupção, na extorsão, no ganho desonesto, no jeitinho brasileiro. Não coloque a esperança aí. E aí ele continua dizendo que ainda que as suas riquezas aumentem de maneira honesta, honesta, sincera, legal, transparente, ainda assim não ponha nelas o seu coração. Não ponha, pois as riquezas desse mundo, elas não podem trazer sentido para a nossa existência. Se não há sentido, não há descanso. Se não há descanso, não há vida. Se não há vida, não há alegria. Então, olhe para o seu coração. Não deixe que ele coloque a esperança nessas coisas. A advertência é que mortais frágeis e dispositivos humanos não são confiáveis. A inteligência humana, a prosperidade, o fascínio por ganhar dinheiro não tem sentido quando nós comparamos com a majestade, com o poder e com a presença de Deus. Não tem comparação. Não tem. Com o amor, com a graça de Deus. Aí o verso 11 declara: uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi que o poder e a fidelidade pertencem a Deus. Tudo o que nós precisamos, tudo o que nós necessitamos, tudo que traz descanso verdadeiro, paz e liberdade está onde? Está em Deus. Somente em Deus. Sem exceção, é só em Deus. E é Deus quem governa e reina soberanamente sobre todas as coisas. É importante a gente ver que Deus governa, que Deus reina. Porque tem um ponto fundamental que vai possibilitar que a gente possa realmente descansar no Senhor. Existe um ponto, lógico, que vai nos dar a paz, para que a gente confie integralmente no Senhor. E o ponto é esse: o mundo não está solto ao acaso. A sua vida não está solta e perdida nas circunstâncias adversas deste mundo. Não, o nosso Deus está no governo de todas as coisas. O nosso Deus está no governo da minha, da sua, da nossa história. Ele está no governo, Ele te conhece, Ele sabe das suas dores, Ele que te criou. Desde antes da fundação do mundo, você foi escolhida para estar aqui, ouvindo a palavra de um Deus que está dizendo para você: você jamais será abalada. Ele governa, Ele reina, e se temos um Deus que governa e que reina, e que é perfeito, Ele vai estabelecer a sua verdade, Ele vai estabelecer a sua justiça. Por que andar ansioso? Ele vai estabelecer com poder, pois Ele é o nosso refúgio seguro. Ele vai estabelecer com amor, que nos alcança e nos sustenta. O nosso Deus, o texto bíblico está dizendo, é um Deus de um poder e de um amor inabalável, que nos guia para uma jornada de descanso e confiança, porque Ele é ao mesmo tempo forte e ao mesmo tempo amoroso. Não importa as circunstâncias, você pode confiar em Deus, porque Ele é poderoso e amoroso. Caminhando para a conclusão, essa perspectiva divina de poder, e de amor, ou melhor dizendo, os atributos divinos de poder e amor, eles são revelados de maneira incrível, de maneira espetacular, no autoesvaziamento de Cristo Jesus, que se tornou semelhante aos homens, foi encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até morte de cruz. E então no terceiro dia Ele ressuscitou, e Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Esse amor e esse poder
foram revelados em Cristo Jesus. Aí quando nós olhamos para a cruz e vemos um Deus que nos salva, vemos um Deus que não só revela o seu poder e o seu amor, mas Ele revela o seu poder e o seu amor nos resgatando, aí a nossa quietude interior de confiança é transformada em plena convicção. O nosso Deus é real. O poder e o amor dele nos resgata. Como dizia o professor de Antigo Testamento, o Dr. Robert Davidson, o verdadeiro poder se expressa em amor inabalável, e que o amor inabalável é, em última instância, a única resposta poderosa para as necessidades e problemas desse mundo. O amor inabalável de Deus é poderoso e é a única resposta para as nossas vidas. Ou seja, descansar em Deus, confiar no seu poder, é entender que Cristo Jesus é a única resposta que nós precisamos. E é a resposta que nos basta, porque é a resposta para tudo. O último verso do nosso texto do Salmo 62 termina dizendo: é certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. O julgamento de Deus virá. O julgamento de Deus é perfeito. Isso é ressoado nas palavras do próprio Cristo Jesus, em Mateus capítulo 16, verso 27, quando ele diz que o Filho do Homem virá na glória do Pai, com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tenham feito. Essa certeza do julgamento final é uma certeza. Mas eu vou dizer algo importante para você. O julgamento final não deve ser para nós uma notícia que nos traga pânico. Não deve ser para nós uma notícia que traga para nós medo ou algo desse tipo. Muito embora o julgamento, de acordo com Romanos capítulo 2, trará ira, indignação para aqueles que são egoístas, que rejeitam a verdade, seguem a injustiça, que trará sim angústia e tribulação para todo ser humano que pratica o mal, para nós que cremos na cruz de Cristo Jesus, para nós que estamos ancorados no amor de Jesus, a certeza do justo julgamento de Deus, sabe o que traz para nós? A plenitude da vida eterna, aos que persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e incorruptibilidade, ou imortalidade, dependendo da versão da sua Bíblia. Honra, glória, vida eterna, está preparada para aqueles que estão fundamentados no amor de Jesus. E o grande ponto é, não porque merecíamos algo, porque eu não merecia. Ninguém aqui merecia algo, todos nós nos desviamos de Deus, mas sim porque a salvação vem do próprio Deus, e nele nós jamais seremos abalados. Nele jamais seremos abalados. Descanse no Senhor, confie nele em todo momento, e lembre-se que você jamais será abalado. Coloque essa verdade em prática. Diga ao seu coração: em Deus eu jamais serei abalado. Em Deus eu jamais serei abalada. Podemos dizer juntos? Vamos lá? Em Deus eu jamais serei abalado. Por quê? Porque descansar em Deus é confiar. Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. O que nós levamos para casa diante desse salmo maravilhoso? Lições práticas de vida. Eu até te desafio, além desse slide, eu te desafio a você revisitar esse salmo durante a semana. Ele é uma oração. Talvez você recorte pequenos trechos, separe para ler um trecho na segunda, outro na terça. Coloque a sua alma em silêncio e em quietude. Pergunta: onde encontrar força? Talvez você esteja esgotado, talvez você esteja esgotada. Onde encontrar força? Recortei aqui para vocês um pequeno trecho de um hino de Katharina von Schlegel, uma alemã. Esse hino, infelizmente, não tem tradução em português, né? Mas em inglês você encontra como Be Still My Soul. Isso, Be Still My Soul. E esse primeiro verso, a primeira estrofe diz o seguinte: aquieta-te, minha alma, o Senhor está do seu lado. Suporte pacientemente a cruz da tristeza ou da dor. Deixe o seu Deus ordenar
e provê. Em cada mudança, Ele permanecerá fiel. Aquieta-te, minha alma. Seu melhor, seu amigo celestial, por caminhos espinhosos, te guiará para um final feliz. Aquieta-te, minha alma, o Senhor está do seu lado. Vou dizer uma coisa importante para vocês. Uma força inacreditável, que talvez você ainda não conheça, que talvez você não tenha desfrutado dela ainda. Mas eu vou dizer para você, uma força inacreditável é desenvolvida a partir do descanso e da espera em Deus. Quando nós esperamos em Deus, quando nós silenciamos a nossa alma em Deus, uma força inacreditável nos move, o poder do Espírito Santo de Deus. Então o exercício é, separe 10 minutos diários de silêncio para aquietar a sua alma diante de Deus, essa semana. Ah, pastor, eu tenho o costume de acordar de manhã e fazer a minha devocional antes de ir para o trabalho. Você vai acordar 10 minutos antes. Porque antes de você fazer a sua oração, antes de você fazer a sua leitura, você vai ficar em silêncio. Sabe, existe algo que vai... Tem uma coisa que eu vou dizer aqui para você que já vai mudar a sua vida se você fazer isso. E nem é um exercício assim tão espiritual, mas como tudo é espiritual, onde Deus habita nas nossas vidas, vai te ajudar muito. Se você só todos os dias não acordar com o seu celular, já vai trazer um resultado imenso na sua vida. Eu sou da geração X, né? Então eu conheci um negócio chamado despertador, sabe? Atrás dele, num relógio de ponteiro, você girava, e dava corda. Um outro botãozinho você puxava e tinha um pauzinho ali no meio que você encaixava para fazer que horas que aquilo iria te despertar. Compre um desse, se você achar, encontrar. Né? Daí um dia eu estava conversando com um pessoal mais jovem, eu comprei, pastor. Eu falei, sério? Daí eu falei, onde tem, né? Não, pastor, comprei um na Shopee, você carrega com Bluetooth e tal. Existe alarmes diferentes, mas ele brilha, é uma luz. Não interessa, pode ser esse. Mas não acorde com o teu celular. Não acorde com o teu celular. Porque quando você acorda com o teu celular, você desliga ele e você já entra no Instagram. Você vai com ele no banheiro e já vê o Facebook. Não. Você vai acordar com o teu despertador. E aí você vai se encontrar com Deus. E antes de você encontrar com Deus, você vai aquietar a tua alma. 10 minutos. Coloca no cronômetro assim. 10 minutos. Coloca um timer. Alexa, marcar 10 minutos. E aí você fica lá em silêncio. Aí você começa a pensar, meu Deus, faz meia hora e a Alexa não acordou ainda. Passou 3 minutos. E você fala, como passou só 3 minutos? Porque a tua alma está bagunçada. Que a tua alma está cheia de coisas. Que você está ansioso. E aí 10 minutos parece uma eternidade. Aquieta a sua alma e lembre que Deus está do seu lado. Anota num diário os resultados, quando você fazer isso. 10 dias que eu estou em silêncio, 40 dias que eu estou em silêncio, antes de conversar com Deus. Você vai ver o que Deus está trabalhando na sua vida. Segunda lição de vida, confie nele em todos os momentos. Gente, todos é todos. Todos é tudo. Conte em oração para Deus todos os seus problemas. Deus vai te conceder alívio. Deus vai te conceder segurança. Né? Esses dias um jovem compartilhou comigo e falou assim, pastor, mas tem coisa que eu não conto para Deus porque ele tem tanto problema para resolver no mundo que daí nem entra. Parece aquela visão do Todo-Poderoso, o filme, comédia lá, Todo-Poderoso 2, assim, alguma coisa assim, que tinha uma lista aí e Deus não consegue atender. Gente, se é um problema para você, se está incomodando o seu coração, Deus se importa com você, coloca diante dele, derrama todo o teu coração diante de Deus. Os problemas grandes e os pequenos, só Deus pode conceder alívio e segurança. Amém? Agora nós nos aproximamos da mesa de Cristo.